Então vamos lá, vamos começar. A Marta me perguntou qual cor de sombra você indica que seja coringa? Se fosse pensar em uma cor de sombra para comprar e começar a usar. Para quem está começando, né, ou quem já pensa em montar a sua maleta de maquiagem, na última aula eu falei que produtos eram interessantes para montar a maleta de maquiagem, e aí essa pergunta eu achei bem pertinente. E aí a cor que eu indico é um marrom, um tomzinho acima do de vocês. Vou mostrar aqui algumas opções. Eu gosto muito desse, inclusive está bem no fim. É um marrom mais alaranjadinho. Ele é um tom acima do tom de pele. Esse já é um marrom mais frio. Em algumas pessoas dá para usar para pintar a sobrancelha. Mas eu indico, na verdade, um tom assim ou um tom assim. Um tom acima do seu tom de pele, opaco, para você criar esfumado. Às vezes, até a cor do seu pó compacto de contorno, você pode estar usando como sombra. Então, essa é a cor coringa, que se você quiser comprar uma sombra, eu indico. Inclusive, eu nem indico mais comprar paletas grandes, né? Indico comprar sombras em pequenas quantidades das cores que vocês vão usar. Inclusive, deixa eu pegar aqui, eu quero mostrar a paleta da Vines para vocês. A paleta da Vines eu adoro. Essa aqui, ela tem três tons, três tonalidades. Olha. Essa é um pouco mais fria, tá vendo? São tons mais rosados. Vocês conseguem enxergar? São tons mais rosados. O rosa, esse tom é mais frio, é mais acinzentado. Esse aqui tem um pouquinho de brilho. Esse aqui é mais fechado, um marrom fechado também. Então, eu indico sombras coringas. No caso, essa, você pode estar comprando o refil e tem a possibilidade de você comprar uma única sombra, ou você comprar a paleta e ir colocando a sombra que você quiser. Então, montar a sua própria paleta, eu penso que é a melhor forma. Eu colocaria, se fosse pensar em mais que uma, a coringa seria um marrom para esfumar. Opaco e um pouco mais quente, mais alaranjadinho. E outra cor que eu indicaria para montar a paleta seria um marrom mais frio, para pintar a sobrancelha, para quem usa, né? E até para fazer um esfumado um pouco mais escuro. Outra cor, uma cor mais aberta, mais cintilante. No caso, essa aqui é rosada, dá para estar usando uma mais dourada. Então, indico. E a outra pode ser o preto, se a pessoa gosta de um olho mais marcado, pode ser um outro tom de marrom, um pouco mais avermelhado, ou pode ser um tom mais escuro, um pouco mais vibrante, para talvez um dourado, para colocar mais brilho, talvez um acobreado. Então, você consegue, com 4 tonalidades, fazer muitas opções de maquiagem. Não é necessário sair comprando paletas gigantes que a gente não usa todas as cores, né? Se nem eu, que sou maquiadora, uso, imagina vocês para fazer automaquiagem, né? É um desperdício. Daí é bom comprar sombras de qualidade, né? Sombras que sejam apropriadas para vocês, de boa procedência, bem pigmentadas. Eu adoro a pigmentação. As da Vines têm um efeito aveludado, muito gostoso, muito fácil aplicação na pele. Então, eu gosto muito. Eu penso que essa seja a melhor estratégia. Ok? Alguma dúvida em relação à sombra? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à pergunta que eu estou respondendo, também me escrevam para que eu possa contribuir com vocês a respeito dessa pergunta, tá? Outra pergunta bem interessante. Dica de pincéis para quem está começando. Achei ótima essa pergunta da Mônica. Quais os pincéis que eu indico para quem está começando que não tem nenhum pincel? Eu deixei 4 opções. 3 pincéis e um acessório. Então, o primeiro pincel que eu indico é um pincel de blush. Esse pincel, ele é levemente na diagonal.
Ele não é muito largo, então você consegue encaixar bem aqui no espaço para fazer contorno. Você consegue, usando ele assim. Aí depois virando, você consegue usar como blush. E usando uma lateral, você consegue usar como iluminador. E ainda você consegue passar pó no rosto todo. Então é um pincel que é de blush, mas você pode usar em 4 momentos na sua automaquiagem. Eu adoro essa versatilidade. Você não precisa sair comprando muitos pincéis, e sim vou te ajudar a ter essa forma dinâmica de usar um pincel para que você não tenha muitos produtos, para que a sua maleta de maquiagem não precisa ser gigante, para que você não faça vários investimentos e que não seja um investimento, né? Talvez um empecilho para você começar a se maquiar. Então, essa é a forma que eu mais gosto, né? Você usa um pincel para vários momentos na sua automaquiagem. Para contorno, para blush, para iluminador, e você pode estar usando para aplicar o seu pó. Então, esse é um pincel bem coringa que eu indico. No caso, esse é da MAC, mas vocês encontram de outras marcas, mais ou menos nesse formato, para conseguir ter esse efeito também. Mulheres que estão chegando agora, sejam bem-vindas, bom dia. Essa aula faz parte do Esquenta da Jornada da Automaquiagem, na qual eu vou explicar e responder dúvidas de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar deixando aqui. Inclusive, não me apresentei, mas quem talvez está chegando não me conhece, meu nome é Mariana Tomazetto Marcon, sou esteticista e cosmetóloga, sou maquiadora, eu sou apaixonada pela automaquiagem, porque essa é uma ferramenta poderosa que te dá liberdade, te dá autonomia, uma ferramenta que vai elevar a sua autoestima, sua autoconfiança no seu dia a dia para você se sentir ainda mais bonita. Então é por isso que eu estou aqui, nesse domingo gostoso de manhã. Então, voltando à pergunta dos pincéis, esse é o primeiro pincel que eu indico. Outro pincel que eu penso que seja bem necessário para que você possa fazer várias coisas com ele é um pincel de esfumar sombra. É um pincel gordinho que é um esfumador. Então, esse pincel que é gordinho, que é esfumador, você consegue fazer o seu esfumado no côncavo. O tamanho do pincel vai depender do tamanho do seu olho. Se você tiver o olho menor que o meu, você vai optar por um pincel menor que o meu. Então, tudo é proporcional a você. Então, um pincel que seja gordinho de esfumar. Por que ele precisa ser gordinho? Porque você vai conseguir fazer um esfumado leve, um esfumado suave, e você realmente vai conseguir fazer um esfumado. Então, você pode estar aplicando sombra em toda a pálpebra, como você pode estar aplicando, criando o esfumado no côncavo, bem aqui assim. Com esse mesmo pincel, quem gosta pode estar afinando o nariz, que é um pincelzinho de esfumar. Então, esse é um pincel também que eu indico como um dos coringas, caso você não tenha nenhum pincel. O terceiro pincel que eu indico é um pincel chanfrado. Ele é chanfrado, ele é na diagonal. Ele é um pincel que você pode fazer a aplicação de sombra na sua sobrancelha. Inclusive, tem uma pergunta sobre sobrancelha. Fiquem aqui para aprenderem, né? Algumas dicas importantes para pintar a sobrancelha. Então, você pode estar pintando a sobrancelha. É um pincel que você pode estar criando delineado, com a própria sombra até, fazer esse delineado puxadinho. É um pincel que você pode passar na linha de baixo dos cílios. Então, é um pincel bem coringa também, um pincel chanfrado. E o quarto elemento, acessório é uma esponja. Eu penso que a esponja seja maravilhosa para aplicar base. A base ela fica leve na pele, você consegue aplicar a base e já remover o excesso. Eu penso que é a forma mais prática no dia a dia de usar a esponja. E você pode usar a esponja, esse lado aplica a base e esse lado você pode usar para aplicar pó. O pó translúcido para selar a sua maquiagem. Então, eu penso que uma esponja é uma boa amiga também na maquiagem do seu dia a dia. Então, esses são os 3 pincéis que eu indico e mais a esponja. Inclusive, vou fazer um momento aqui.
se vocês quiserem compartilhar nos stories de vocês essa live, eu já leio o teu comentário aí, Mônica. Eu vou desativar um minutinho aqui, que eu vou colocar. Se vocês quiserem fazer um print e postar nos stories que vocês estão no domingo de manhã aprendendo sobre automaquiagem, vou parar aqui se vocês quiserem fazer isso, né? Se não quiserem, tá tudo bem. Então, se quiserem chamar mais mulheres para esse momento, eu pensei nessa ideia agora. Então, vamos ler o comentário da Mônica aí. Oi, Mari, você é iluminada por Deus para ajudar pessoas que precisam de uma ajuda para se olhar para si e começar a mudança, porque a vida é bela. E quando eu ouço você falando, me ensine você. Ai, que linda! Obrigada. Eu penso que amor, obrigada. Obrigada pelo carinho. Todas nós somos especiais, né? Todas nós temos uma beleza única. E a minha missão aqui é que você não tenha receio nenhum de mostrar a sua beleza para o mundo, a sua beleza na sua essência, na sua integridade. Então, contem comigo para essa jornada. Que linda! Não consegui fazer o print, bugou aqui. Espera aí que vamos fazer de novo. Fazer de novo. Domingo de manhã, chuvinha. Vamos lá. Feito? Agora deu, Rosa? Ai, eu. Aí. Ok, mulheres. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. Aí. Então, esses são os 4 pincéis que eu indico. 3 pincéis e a esponja para começar a maleta de maquiagem de vocês. Dá para ouvir o barulho da chuva? Ai, que delícia! Eu sempre gosto de colocar uma música de fundo, né? E aí eu pensei, ai, hoje tá chovendo, não vou, eu vou ficar aqui curtindo a chuva e falando com vocês, não vou colocar música nenhuma, porque essa música é bênção de Deus. Ouvi ela, né? Muito bem, mulheres. Voltando a falar, se tiverem dúvidas, podem mandar aqui que eu vou priorizar as dúvidas de vocês para responder, tá? Outra pergunta. Como pintar a sobrancelha sem ficar muito marcadas? A pergunta da Jéssica. Excelente pergunta. Hoje nós voltamos a olhar para a sobrancelha com mais naturalidade, fico tão feliz por isso, né? Acho que a moda da sobrancelha extremamente marcada está se indo, e eu sempre fui muito fã da sobrancelha natural, tanto que a minha eu nem pinto, eu gosto dela bem natural, mas vai de cada mulher. E como que você faz para pintar a sobrancelha para que não fique marcada se você gosta de pintar a sua? Primeiro, é você usar uma sombra marrom opaca, mais fria. Uma sombra, como eu mostrei aqui antes, uma sombra que seja mais acinzentada. Cada pessoa vai ter seu tom, né? Uma pessoa que é mais morena que nem eu vai usar uma sombra mais fria, mais escura. Então, uma sombra marrom opaca para fazer, para pintar a sobrancelha, o pincel chanfrado. E aí, como que você faz para não ficar marcado? Você vai fazer um risco embaixo com essa sombra e você vai puxar essa sombra para cima e você não vai fazer essa marcação aqui. Que essa marcação aqui, esse quadrado aqui, é o que faz, o que deixa a sobrancelha mais artificial, que nós não temos ela totalmente simétrica, né? Totalmente quadrada, né? Nossa sobrancelha, ela é sim desenhada, existe uma forma, mas ela não fica totalmente delineada, se quiser deixar ela mais natural.
Então, que foi essa pergunta, né? Você vai aplicar embaixo e você vai estar puxando, esfumando essa sombra para cima, e aí fazendo, aplicando aqui onde precisa, né, em pontos específicos. Depois você vem sempre com uma escovinha e tira o excesso dessa sombra. Isso faz com que remova o excesso e qualquer marcação que tenha ficado. Então, com sombra, essas são as duas dicas. Se você optar por um lápis, primeiro, né, sempre pensar em um lápis que seja natural, para que não tenha chumbo ou derivados do petróleo outros metais pesados ou derivados do petróleo na composição do lápis. Usar o lápis sempre deitado, nunca em pé, porque algumas pessoas me perguntavam, nossa, Mari, mas o lápis não arranca a sobrancelha, não faz diminuir os pelinhos? Depende da sua aplicação e da formulação do lápis. Por quê? Porque quando você usa em pé, você coloca mais pressão na sua mão. E aí isso faz com que essa pressão possa atritar e fazer o pelo cair, sim. Então, sempre de ladinho, você faz e vai desenhando como se fosse pelinhos e você vai preenchendo e depois vem e sempre tira o excesso com a escovinha. Isso deixa a sobrancelha super natural. E o lápis também, você vai sempre pensar em um lápis de sobrancelha, não um lápis preto, para deixar o mais natural possível, só fazer os preenchimentos aonde a sua sobrancelha requer, né, um preenchimento. Sempre ficar, se você não tá com a sobrancelha feita, né? Se você não tirou excesso, não fez o seu design, sempre ficar dentro da sobrancelha. Não expande se ela não tá feita, não vem. Tenta ficar onde tem mais pelos, para que não seja tão difícil, ou que de repente ela não fique tão larga. Então você pode ficar dentro de onde tem mais pelos, para deixar ela o mais natural possível. Ok? Alguma dúvida em relação à sobrancelha de forma específica? Nenhuma? Então, ótimo. Outra dica, aproveitando que estamos falando de sobrancelha, eu vou dar uma dica a respeito do iluminador. Vocês podem ver que enquanto me mexo, né? Aqui cria um ponto de luz. Eu apliquei o mesmo iluminador que eu apliquei aqui, eu apliquei nesse ponto. Isso faz com que a sobrancelha fique mais alta. Hoje eu acordei, eu achei meu rosto mais inchado hoje. E aí eu gosto de dar esse up no olhar, achei que meu olho estava inchadinho, assim, ainda estou me sentindo um pouco inchada. E aí eu apliquei a sombra no canto alto, no ponto alto da sobrancelha, que isso faz com que erga o meu olhar. Então eu cria um ponto de luz, vocês conseguem ver conforme eu vou me mexendo. Então vocês podem aproveitar o iluminador para aplicar nesse pontinho aqui. Isso vai dar um up para a sobrancelha, quem tem a sobrancelha mais retinha, quer aumentar, quer deixar a sobrancelha um pouco mais erguida. Essa é uma dica também. Ok? Entendido sobre sobrancelha? Agora, vou responder a pergunta da Fernanda. Existem vários pincéis de base, qual que eu escolho? Então, eu gosto muito dessa pergunta também, porque já aconteceu de vocês, mulheres, irem para a loja, verem aquele monte de pincéis, de produtos e não saber o que comprar, ou seguir a dica de uma vendedora que não tem muito conhecimento e você deixar aquele produto lá parado. Já aconteceu isso com vocês? De comprar um produto, de fazer esse investimento e aí simplesmente aquele produto lá ficou parado, você não usou, você não sabe para que é, já aconteceu? Inclusive, vou aproveitar, a live não vai ficar salva, então essa oportunidade vai ser só para quem está aqui. Vocês podem, se isso já aconteceu com vocês, se vocês têm um produto parado, que vocês compraram, vocês não fazem ideia do que é e para que usa, vocês podem me mandar uma mensagem com a foto dizendo, Mari, comprei esse produto, não sei para que serve, que eu vou
ajudar vocês a entender para que serve esse produto para não ficar lá parado. Se tem coisa que eu acho assim um desperdício de investimento, ter produtos parados. Então, que depois vai vencer e vai jogar no lixo. Se isso já aconteceu com vocês, para quem está aqui no domingo de manhã, esse é o meu presente. Me mandem mensagem com esse produto que eu vou ajudar a vocês entenderem o que é, para que serve. E aí não vai, vamos dar utilidade. Adoro dar utilidade para as coisas. Ok? Então, vou responder a pergunta da Fernanda. Existem vários pincéis de base. Qual que eu escolho? E aí que eu vou mostrar para vocês 3 opções de pincéis e a esponja. Existem realmente várias opções, inclusive tem mais do que essas. Mas essas são as 4 mais utilizadas. Vamos começar então. Esse é o famoso língua de gato, é o primeiro pincel de base que saiu, né? É o mais comum, o mais famoso. Ele dá uma média cobertura para a nossa pele, e antigamente a gente aplicava assim, né? Arrastando esse produto na pele. Hoje, a gente sabe que a melhor forma de aplicar é assim, é aplicar na pele, não arrastar essa base na pele, para você ter mais cobertura. Então, dando batidinha, assim, não sei se já aconteceu isso com vocês. Quando vocês faziam esse movimento, não ficava riscado a passagem, né? Não ficava, a base não ficava toda riscadinha assim? Que como ele tem cerdas de vários tamanhos e ele é bem preciso, isso acontecia. Então, me digam se acontecia com vocês. Então, vocês podem estar dando batidinhas com ele para aproveitar esse pincel. Ele vai dar uma média cobertura. Se você gosta de uma cobertura mediana, pode adquirir esse aqui. Se você quiser já uma cobertura mais alta, que entregue mais produtos, eu indico o pincel Kabuki. O Kabuki tem as cerdas todas iguais. Você vai aplicar esse produto dando batidinhas, e nessa aplicação você vai colocar mais produto na pele. Diferente do língua de gato, esse aqui ele acaba entregando mais produto. Então você vai dar batidinha e colocar esse produto na pele, você vai criar camada. Então, para quem gosta de uma base uma cobertura mais alta, com mais produto na pele, esse é o pincel que eu indico. Esse é o pincel Duo Fiber, ele tem 2 tamanhos de fibras, ele deixa uma cobertura mais leve, ótimo para pele madura. Quanto mais produto na pele, mais fica nos vincos, mais aparece essa base, né? Então, eu gosto muito do pincel Duo Fiber. Você também vai dando batidinhas. Tem alguns que tem as fibras um pouco menos de diferença uma da outra, e você vai aplicando e vai colocando menos produto, vai deixar um acabamento mais leve. Vocês perceberam que cada produto vai de acordo com o jeito que você gosta? Eu acho isso fantástico. Que você primeiro vai descobrir como que você gosta da sua maquiagem. Se você gosta de uma opção mais leve, ou se você gosta de uma base, né, mais carregada na pele, ou se você gosta de ser bem prática, como eu, de usar a esponja. Eu gosto de usar a esponja levemente úmida. Isso faz com que eu entregue produto, mas não fique muito produto na pele, e eu já vou tirando o excesso para não ficar nas linhas. Então, gosto muito desse formato de esponja em gotinha, que depois eu uso essa parte aqui para aplicar o pó. Molho ela, faço o movimento assim, ela vai crescer, ela vai ficar mais porosa, e a diferença de uma base seca para uma base molhada é essa. A diferença da esponja seca para a esponja molhada é essa. A esponja molhada, ela vai entregar o produto de forma mais suave, porque ela fica mais porosa, e ela já vai reter mais produto. A esponja seca, ela vai entregar mais produto, porque ela tá mais fechadinha. E aí, eu acho bem prático para estar aplicando rápido, não suja as mãos também. Eu tenho isso também, não gosto muito. Uma vez eu usava muito a mão. Eu uso a mão, acho que só para o corretivo hoje. Se não, para o rosto, adoro a esponja. Fora que o sensorial é muito gostoso também. Então, a esponja é bem, bem interessante. Lembrando, né, mulheres, sempre higienizar os pincéis, a esponja,
o que for que vocês usarem, para não colocar pincéis sujos na pele de vocês. Gosto sempre de ressaltar isso, que às vezes a gente não percebe, mas é um hábito que prejudica a saúde da nossa pele e que não é benéfico nem para a pele, nem para os pincéis, né? Os pincéis vão se deteriorando com mais rapidez. Então, sempre higienizar os pincéis depois com álcool isopropílico, fazer a higienização ou com o higienizador de pincéis, a esponja lavar com água e sabão da facial de vocês, higieniza para estar limpinho para fazer a sua próxima aplicação. Ok? Alguma dúvida em relação ao pincel de base? Vamos ver. Alguma dúvida específica de pincel? De base, na verdade, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar aqui. Ou de algum outro assunto que nós falamos hoje. Por fim, eu vou responder mais uma pergunta que é bem legal e que é uma pergunta assim, ó, que salva delineados e batons. A Letícia perguntou, como corrigir batom? Sabe quando você aplica o batom, principalmente um batom mais escuro, e ele fica todo borrado? Como que você faz para corrigir e deixar o acabamento bonito? O que faz a diferença numa maquiagem elegante, numa maquiagem não elegante, é o acabamento. Como que a gente dá esse acabamento no batom e corrige quando ele fica todo tortinho, todo com a borda para fora? Você vai pegar um pincel de corretivo, que é um pincel linguinha de gato, só que menorzinho, ou você vai usar a sua própria esponja com um pouquinho de base na ponta. E você vai fazer isso aqui. Estica o lábio e passa rente, um movimento contínuo, e vai fazer essa borda. Isso vai dar acabamento para o seu batom e vai corrigir possíveis, se ficou torto, né? Em cima também você pode fazer isso, pode fazer isso. Isso dá acabamento, deixa a sua boca mais bonita, mais desenhada, e aí vai ficar mais elegante ainda a sua maquiagem. Se caso, aproveitando para responder também, se caso você fez um delineador e borrou aqui, você pode fazer a mesma estratégia. Pega o pincel, vem e passa com um pouquinho de base, vai limpando essa região de tá tortinho para você equilibrar. Então, existe essa possibilidade também. Se você quiser definir mais a sua sobrancelha, com o mesmo pincel, você pode estar passando base em cima, passando base embaixo, contornando e criando esse contorno para deixar a sobrancelha mais definida. Então, com o mesmo pincel, com a mesma técnica de correção do lábio, você pode corrigir esses outros elementos, que vai dar acabamento e vai deixar a sua a produção mais elegante, mais bonita, mais definida também. Lembrando sempre de não usar nunca cotonete com demaquilante, porque quando você usa um cotonete com demaquilante, você vem com demaquilante, você vai remover tudo que você colocou na preparação da sua pele. E aí vai ficar muito aparente, você não vai conseguir fechar aquele espacinho, porque você faz uma construção de corretivo, de base, de pó, não tem como usar demaquilante e depois fazer essa construção novamente. Então, sempre usar a própria base, o próprio corretivo, dependendo de onde for, da cor da sua pele, e fazer esse acabamento. Você vai conseguir fazer o acabamento em si, sem que fique marcado, né? Vai sempre dando uma esfumadinha para não ficar marcado. E você vai dar esse acabamento, vai ficar bem bonito, sem precisar tirar todo o batom. Já vi isso também, né? Ou tirar todo o batom, ou tirar todo o delineador. Não precisa disso com essa forma de
correção, você não vai precisar remover não, ok? Mulheres, lembrando que se vocês tiverem algum produto que vocês compraram e estar ali e ficou ali parado, vocês podem me mandar foto que eu vou orientar como faz o uso, vou compreender sobre esse produto e ajudá-las para dar utilidade a ele. Pouco bom saber se maquiar? É isso. Mulheres, obrigada mais uma vez pela companhia de vocês.